Boa noite, pessoal. Quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, quase terminando o ano, mas estamos aqui mais uma vez nas nossas lives de quartas-feiras. Hoje aqui véspera de feriado em Portugal. Eu não sei se no Brasil é feriado amanhã também. Eu acho que não, acho que o dia dos finados no Brasil é dia 2. 1º de dezembro é dia de finados, também não sei. Mas pronto. Olá, Luizinha, tudo bem, amor? Mas pronto, estamos aqui de volta no aquecimento para o clube, que a aula que vai ter amanhã às 9 da noite. Já fica aqui o convite para todo mundo que não se inscreveu, se inscrever aqui na minha biografia, tem ali o link de inscrição, tem que se inscrever para conseguir receber o link da aula. Vai ser uma aula daquelas que eu faço na cozinha, explicando para as pessoas a importância da alimentação e ensinando na prática como a gente consegue fazer pratos super saudáveis, super simples, econômicos, saborosos, aqueles princípios que eu acredito que são fundamentais para a gente conseguir introduzir uma alimentação saudável de uma forma definitiva na nossa vida, né? Eu tenho uma frase que eu falo que eu acho que é fundamental a gente entender, né? Uma alimentação saudável, para ela ser sustentável, ela tem que ser saborosa, né? Então, a alimentação saudável, para ser saborosa, tem que ser sustentável. Para ela ser sustentável, ela tem que ser saborosa, ou seja, você tem que fazer pratos gostosos, né? Tem que fazer pratos que você esteja louco de vontade de comer. Porque senão, né, aquela coisa de dieta da moda, né? Aquela coisa que você, vou fazer um pratinho contando calorias, né? Restringindo as coisas que eu gosto. E olá, pessoal aí da kombucha. Obrigado aí, Bruna, pela kombucha que você me mandou. Adoro as kombuchas de vocês. Acredito que realmente um dos pilares de saúde é a gente sempre colocar na nossa vida, no nosso corpo, alimentos fermentados, né? Ricos em bactérias. O melhor probiótico que uma pessoa pode colocar para dentro do corpo são alimentos cheios de bactérias, né? Bactérias boas que vão repovoar o nosso intestino. Olá, Gorete, tudo bem, amor? Bom feriado aí para todo mundo, gente. Pessoal que trabalha o dia inteiro agora vai ter um dia de descanso que merece. Eu acho que amanhã vai estar um dia bonito. Se calhar vai dar para dar uma corrida na praia antes da gente gravar a aula à noite. Mas então à noite, convidar todos vocês, Dr. Rodrigo de Avental na cozinha, preparando alguns pratos saudáveis. Eu vou falar sobre alguns grupos alimentares que são muito... Oi, Tereza. O tema de hoje é saúde. Vou responder aqui umas perguntas do MES e vou responder aqui perguntas que vocês colocarem e vou falar um pouquinho sobre a aula de amanhã. Então, a aula vai ser... Eu vou falar sobre um grupo de alimentos que eu chamo de alimentos discriminados. Amanhã, quem tiver ao vivo vai assistir e vai ver. É um grupo, talvez um dos grupos de alimentos mais importantes para a nossa saúde, que a gente tem que introduzir todos os dias e que as pessoas não comem porque eles estão cobertos de paradigmas errados. E amanhã eu vou mostrar para vocês como é simples, como é maravilhoso a gente colocar esses alimentos na nossa rotina e como eles conseguem otimizar de uma forma fantástica a nossa saúde. Então é quebrar paradigma, gente, colocar os alimentos certos, né, e evitar e esquecer esses mitos e dogmas que a gente ouve aí na sociedade. Só para começar a live, e agora eu lembrei, né, hoje mesmo eu tive a visita de uma amiga minha, que eu já não vi ela há muito tempo, a Juliana. E ela é bióloga, né? Ela é bióloga marinha, ela é especialista, ela tem doutorado em biologia marinha, ela é especialista em microplânctons, em diversidade de algas, etc. E ela estava me falando que ela agora está se voltando para a parte de agricultura biológica, aquelas aquapônicas, né? Aquelas alfaces criadas com água, etc. E ela estava me falando isso, Rodrigo, eu estou me voltando para esse tipo de alimentação, porque anos e anos estudando os peixes, né, e a vida marinha, eu estou realmente preocupado com o nosso ambiente.
Olha só, isso é uma doutorada que tem vários artigos publicados, né? Depois eu posso fazer uma live com a Juliana, que vai aterrorizar então a maioria das pessoas. E vocês terem a noção, gente, ela parou de comer peixe. A Juliana me informou hoje que ela não come mais peixe desde que ela começou a estudar a vida marinha e viu como, infelizmente, o nosso mar está contaminado. Ela fazia estudos em peixes e ela procurava alguns químicos e aí aparecia nos peixes filtros solares, químicos industriais, excesso de mercúrio. Pois é, gente, isso infelizmente é o peixe que a gente coloca para dentro do nosso corpo e as pessoas acham que estão comendo a coisa mais saudável do mundo. Eu muitas vezes em consulta, eu pergunto para o paciente assim, então, como é que a sua alimentação é boa? Ela falou, doutor, sim, eu já vi que você fala mal de carne, eu só como peixe. Né? A minha alimentação é basicamente peixe. Eu vou de vez em quando em restaurantes japoneses e aí ainda come peixe cru, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não estou falando para parar de comer peixe a 100%, né? Aqui em Portugal, então, é um dos países de alimentos né, alimentação à base de peixes, etc. Mas é assim, gente, a gente tem que ter cuidado com a fonte que a gente come e outra coisa, não pode comer muito. Mesmo peixe, não pode comer muito. A gente pode comer muito alimentos orgânicos da terra, né? Que a gente saiba que foram plantados com o mínimo possível de substâncias químicas, etc. Essa tem que ser a base da nossa alimentação. Por isso, quando me perguntam qual é a minha vertente, né, gastronômica, qual a seita que eu participo, se eu sou vegano, se eu sou vegetariano, se eu sou carnívoro, eu falo, eu sou plant-based. Né? O que é? A minha alimentação, eu acredito que a gente tem uma alimentação saudável quando ela é baseada em plantas e produtos e alimentos da terra. Né? E aí a gente complementa com alguns alimentos, mas a base da nossa alimentação não pode ser proteínas animais e também não podem ser peixes. Para aqueles que acham, né, que estão indo para o peixe, estão comendo o salmãozinho lá do supermercado e o salmão é o peixe mais saudável do mundo. O salmão, gente, a maioria hoje é de cativeiro. Esses, então, eles comem ração e a ração do salmão, ela tem hormônio e antibiótico, tá bem? Então, e a cor é de corante, então você tem muito cuidado. Foi interessante, né, que eu tive essa conversa com a Juliana, ela foi embora porque já tinha chegado o paciente da hora. E para quem me conhece sabe que eu sou muito pontual com o horário dos meus pacientes. Então, chegou o paciente da hora, que foi a Silvia, uma paciente que eu não sei se ela está assistindo, ela pode aqui dar o depoimento dela, né, para as pessoas verem que eu estou falando exatamente o que aconteceu hoje no meu dia. E depois da Juliana, a bióloga marinha, que falou que não come mais peixe, porque ela está horrorizada com a quantidade de químicos que existem. Se a Juliana estiver aqui também, ela pode dar o testemunho dela. Que ela não come mais peixe porque ela está horrorizada com a quantidade de químicos e de protetores solares que ela encontrou na carne dos peixes que ela estudou. Logo a seguir apareceu a Silvia, que não é a Silvia que está aparecendo aqui não, né? Mas a Silvia veio me falar que hoje ela está muito melhor com o tratamento, mas ela está bastante abalada porque o pai dela descobriu um cancro do estômago. E o testemunho da Silvia foi assim, pois é, mas eu fico chateada porque meu pai foi uma pessoa que sempre se cuidou muito da alimentação, é uma pessoa que não merecia ter tido esse cancro, porque ele é uma pessoa muito, além de ser muito boa, e realmente às vezes assim acontece, né? A gente vê pessoas muito boas, pessoas boa índole tendo problemas graves, mas ele era uma pessoa muito regrada do ponto de vista de saúde e alimentação. Aí ela terminou essa frase, foi muito interessante, foi logo a seguir, eu estava conversando com a minha amiga. Terminou essa frase falando assim, o meu pai, inclusive, ele só come peixe, e ele come muito peixe todos os dias. Gente, eu juro por Deus, ela falou exatamente assim, mas ele come muito peixe todos os dias. Não era porque ele ter um câncer gástrico. Aí eu falei, pois é, Silvia, eu até saí da sala e fui ver se a Juliana, essa minha amiga, ainda estava no consultório, porque eu queria chamar a Juliana para falar até com ela, né? Porque foi muita coincidência, porque foram 5 minutos depois. A Juliana já tinha ido embora. Mas aí eu expliquei para a Silvia, eu falei, Silvia, acabou de sair daqui uma amiga minha que é bióloga marinha e ela falou que deixou de comer peixe. Ela não come mais peixe de espécie nenhuma, porque ela há anos estuda a vida animal marinha e ela vê hoje como os nossos oceanos estão poluídos, né? Mesmo os peixes selvagens têm alta concentração de químicos no corpo dele, além de microplásticos e aquelas coisas todas.
E aí, o seu pai comer muito peixe, que você falou essa frase agora, meu pai come muito peixe todos os dias. Isto é péssimo para a saúde. Não pense que isso é um hábito saudável. Até porque eu expliquei para ela. Eu falei, você sabe por acaso qual é o povo do mundo que tem maior incidência de câncer gástrico? Aí ela por acaso sabia. Ela falou, é o Japão, né? Eu falei, é o Japão. É o Japão, que come muito peixe e ainda come peixe cru, né? E o peixe cru ainda tem outros malefícios, porque além de ser, né, a maior concentração até de muitos resíduos químicos que podem até ser em parte minimizados pelo aquecimento, né? E você comendo cru, você tem aquela concentração máxima de muitos químicos. O peixe cru ainda tem o risco de infecções, né? Existe aquela coisa chamada tênia do peixe, né? Que é uma infecção parasitária que pode acontecer e passa pelo peixe. O peixe cru ele irrita muito a mucosa do estômago. Então, gente, é só porque eu estou falando, porque sempre que eu falo ao paciente, você deve diminuir a sua ingesta de carnes. Doutora Giovana fala sobre os resíduos. Exatamente, parabéns para a doutora Giovana. Não sei quem é, James, mas parabéns a ela, porque é isso mesmo. Eu não estou falando para pessoas virarem veganas, tá bem? É porque as pessoas comem muita proteína animal, que não é saudável em nenhuma hipótese, mesmo que o peixe fosse saudável. Você tem que comer a proteína animal como sempre foi consumido. Achar um peixe de vez em quando na natureza, a gente achava e comia. Mas não é comer quilos de peixe todos os dias. Não é comer peixe o tempo todo, mesmo que esse peixe seja selvagem. Porque o peixe selvagem hoje, infelizmente, já que o ser humano é um imbecil que não sabe cuidar do seu planeta, é tão simples quanto isso. Eu agora, né, quando eu vou correr na praia, eu praticamente quase não consigo uma vez correr tranquilo, porque eu sempre acho garrafas de plástico na areia. Eu sempre acho resíduos, coisas plásticas na areia. E aí eu tenho que parar minha corrida e ter que limpar. Eu viro um lixeiro, né? Toda vez que eu estou tentando fazer uma atividade ao ar livre, porque tem sempre um imbecil que joga garrafa de plástico na praia. Né? Surreal isso, mas é verdade. Né? Para não dizer que a praia não tem lixo, a praia aqui de Aveiro, por exemplo, tem cheio de coisas de lixo. A pessoa perderia 2 minutos para ir jogar a garrafa dentro de um recipiente de lixo, e ela prefere jogar na areia. O ser humano é um animal irracional, infelizmente, e polui o próprio ambiente onde vive. Né? Então, a gente hoje sabe que a maioria dos mares estão contaminados de diversas formas, e hoje eu comecei essa live aqui falando do depoimento que eu tive já encontrei plástico na corrente sanguínea das pessoas. Exatamente. É impressionante, né? E o plástico é um disruptor endócrino, né? Então, aí tem esse componente de disrupção endócrina do plástico. Mas aqui, quando a gente fala em mercúrio, o mercúrio é um metal pesado que está hoje relacionado com demências. Vários tipos de demências, são chamadas às vezes de Alzheimer, isso aqui, são demências por intoxicação de metais pesados. Eu falo, gente, nesse mundo intoxicado que a gente vive, uma das formas que a gente tem de se proteger, primeiro, né, é buscar voluntariamente alimentos que você saiba que tem uma menor. Olha, nutricionista doutor Tonton, que prazer aqui na minha live. Esse sabe tudo. Se eu estiver falando uma besteira, me corrija, hein, Tonton? Tô aqui falando, infelizmente, da intoxicação que a gente vive, né, no planeta, aqui muito falando dos peixes, que hoje eu tive encontrei uma amiga minha que é bióloga marinha e ela parou de comer peixe por causa da contaminação que ela via nos peixes que ela estudava. Então, uma das formas que a gente tem, né, como diz a minha colega de curso, doutora Ivone Mirpuri, ela fala, a gente tem que variar as toxinas, né, para não ficar com excesso de uma só toxina. Então ela fala para a gente variar a nossa alimentação, né? Então comer alimentos de forma variada, de forma que você não coma sempre a mesma coisa, que você vai estar se intoxicando demais de uma só substância. Quando a gente fala de diversificar a alimentação, aí entra o princípio da diversidade, que é fundamental para a nossa microbiota. O nosso intestino, ele precisa muito de diversidade, né? Porque são várias bactérias que a gente tem, e muitas bactérias se beneficiam de algum tipo de alimento. Esse é um dos pilares hoje o doutor Tanton é o máximo. Esse é um dos pilares hoje do repovoamento do intestino saudável. Né? A gente passou aqui o pessoal do kombucha, né? O uso de alimentos fermentados, né? Alimentos ricos em probióticos, como o kombucha, como os kefires, né? Como os chucrutes, o sauerkraut, o kimchi. Todos esses alimentos que você tem as bactérias, né, que ali cresceram no alimento.
e você coloca para dentro do seu corpo, né, bactérias benéficas, elas já repovoam, né, com uma forma muito diversificada. Você também pode fazer uso de probióticos, aí você tem algumas cepas, né, menos diversidade de cepas, mas ali tem muitas bactérias, né? Hoje, depois que foi mapeado o código genético, viu-se que o nosso intestino, ele é uma floresta amazônica de bactérias, né? A gente achava que tinham muito menos bactérias do que hoje, bactérias que já são identificadas. E o que acontece hoje na medicina, talvez a área da medicina que hoje tem mais estudos, é você correlacionar essas bactérias com algum tipo de atividade no nosso corpo. E normalmente essa influência é benéfica. Essas bactérias que vivem na nossa flora intestinal, elas têm uma participação positiva, né? Para modular a nossa imunidade, para produzir vitaminas, para produzir substâncias que são benéficas para o nosso corpo, né? Uma das mais estudadas são chamadas ácidos graxos de cadeia curta, né? Uma dos principais chama-se butirato. E o ácido graxo de cadeia curta, o butirato, ele tem uma série de funções positivas no nosso corpo. E quem produz ele são as bactérias. As bactérias transformam a fibra em ácidos graxos de cadeia curta e essas substâncias, elas têm benefícios no nosso corpo. São bactérias chamadas butirogênicas, bactérias que produzem butirato. Elas produzem esse ácido graxo de cadeia curta. E aí o nosso corpo se beneficia todo, até a mucosa intestinal se recompõe melhor, a célula intestinal precisa do butirato como fonte energética. Então, se uma pessoa tem uma tendência, história familiar de um câncer de intestino, por exemplo, se está com uma mucosa intestinal enfraquecida, essa pessoa tem que comer fibra para alimentar essas bactérias que produzem o butirato, e o butirato é como se fosse um cimento que ajudasse a reparar tudo aquilo, entendeu? Então hoje aí se diz que apareceram várias bactérias que há pouco tempo nem se conhecia, né? Crisentenella minuta, Akkermansia mucinifila, Fecalium bacterium prausnitzii, Roseburia intestinalis. Tem várias bactérias, tudo palavrão, né? Mas que a gente vai ouvir cada vez mais, porque essas bactérias hoje estão sendo muito estudadas. São bichinhos que ajudam o nosso corpo e a gente tem que ajudar eles, né? Então a gente ajuda eles dando a comida deles. E essas bactérias butirogênicas, né? Elas se alimentam muito desses alimentos ricos em fibra. Quanto mais diversificado, melhor, porque cada bactéria se beneficia de um alimento ou outro, tá bem? Então, isso sim é uma alimentação saudável, uma alimentação diversificada em que você consegue colocar alimentos o mais orgânicos possíveis para eles não terem esses químicos, porque quando o alimento tem muito químico, né, quando eu falo que a gente precisa fazer uma alimentação orgânica, é por centenas de motivos. O primeiro é porque quando você come um alimento com menos químico, você está colocando menos químico no seu corpo, né? Claro. Segundo é que quando você coloca um alimento com químico, por exemplo, se for um antibiótico como o glifosato, que existe nos alimentos transgênicos, você está matando suas bactérias. O glifosato ele é tóxico para suas bactérias intestinais, entendeu? Então, ele tem esse efeito bactericida, e isso é péssimo para o seu corpo. Outra coisa, quando você come alimentos sem químicos, você está ajudando o ambiente, porque você não está dando o seu dinheiro para uma indústria que intoxica o nosso planeta, entendeu? A gente consegue crescer a indústria que a gente quer que cresça no mundo. Basta a gente colocar o nosso dinheiro nessa indústria. Às vezes as pessoas não compram o orgânico e falam, é 10 centavos mais barato, pelo amor de Deus. E muitas vezes não é. Eu aqui coloco um monte de parceiros de pequenos produtores que eles cobram muito barato para as coisas. Às vezes eu até falo, meu Deus do céu, isso está barato demais para a pessoa que passou o dia inteiro no campo, trabalhando, né, plantando e colhendo, etc. Então, alimentos orgânicos têm todos esses benefícios, né? São os alimentos que... E a outra coisa, né, quando você come um alimento orgânico, o alimento ele tem muito mais valor nutricional. Por quê? Porque o alimento, quando ele recebe um químico, o alimento não precisou se defender, né? A gente colocou um químico e o alimento não precisou produzir os fitoquímicos que eles produzem, né? Imagina um brócolis lá, um brócolis selvagem, né? Na natureza, o brócolis ele tem que se defender do meio, né? Ele não tem pezinho para correr, o brócolis ele se defende produzindo fitoquímicos. E aí ele está se defendendo do meio, né? De insetos, de predadores, etc. Quando você enche o brócolis de agrotóxicos, né? De pesticidas, o brócolis ele vai ter uma defesa natural
dada por um químico, né? Uma defesa artificial dada por um químico que foi colocado pelo homem. E aí ele não produz os fitoquímicos que ele deveria produzir para se defender. Então, além disso, além de você colocar muitos químicos, você tira os fitoquímicos, que são os químicos naturais, que são excelentes para o nosso corpo. Deu para entender a quantidade de problemas? Oi, Rita. Boa pergunta. Eu não sei, Rita. Eu acho que não. Mas eu não tenho certeza absoluta. Isso daí, quem poderia dizer é o Daniel, que é o responsável pela toda a logística, né? Eu sou muito responsável pela parte técnica, teórica, eu que bolo tudo, mas a parte logística, se a aula vai ficar gravada, eu não sei te responder, desculpa, mas se você quiser, depois eu pergunto pro Daniel e respondo para você em off. Mas eu acho que não vai ficar gravada, mas não tenho certeza. Eu posso pedir para ele também para ficar, mas eu não sei se pode. Então é assim, porque eu acho que depois a aula ela fica gravada na plataforma do clube, né? Porque é a aula do clube e aí ela fica gravada na plataforma para as pessoas do clube assistirem. Mas eu não sei se fica gravada no YouTube, por exemplo. Eu não tenho certeza, não sei dizer. A Rita tá falando para quem entrou agora que amanhã às 9 horas da noite eu vou estar de avental lá na cozinha do clube para ensinar algumas receitas de alimentos. Eu escolhi um grupo alimentar específico, né? Lembra da última aula que eu fiz do clube, que foi aberta? Eu falei sobre leguminosas, falei muito sobre o grão de bico, falei que o grão de bico é um coringa na cozinha e o grão de bico ele dá para fazer um monte de receitas gostosas, etc, saborosas, baratas, a gente consegue fazer leite de grão de bico, etc, etc. Pois é, então eu tive uma ideia e amanhã eu vou falar sobre um outro coringa da alimentação e agora eu vou falar de um outro grupo alimentar que é tão ou mais, não dá para falar que é mais, né, mas é tão espetacular ou tão saudável quanto as leguminosas em toda essa vertente que a gente fala, né, de otimizar a nossa flora intestinal, nos dá fitoquímicos maravilhosos, nos dá fontes de vitaminas maravilhosas e esse grupo de alimentos eu vou falar com muita empolgação, como sempre, porque é um grupo de alimentos discriminados. Ele é culpado de uma coisa que ele faz exatamente o contrário no nosso corpo. Vocês vão ver amanhã como é impressionante as informações erradas que a gente tem na nossa alimentação. Por exemplo, eu estou falando agora do peixe, né? As pessoas colocam o peixe como o rei dos alimentos. E sempre que eu pergunto para uma pessoa se ela come bem, ela fala, obrigado, você é muito linda, obrigado pelo feedback. E sempre que eu pergunto se ela come bem, ela fala, sim, eu como, doutor, eu só como peixe, né? Eu não como carne animal, coloca, coitada, a carne animal também no pior dos lugares, mas muitas vezes você pode estar comendo uma carne de porco, uma carne de vaca que seja menos tóxica que um peixe. Porque, como eu estou falando, o peixe hoje, gente, infelizmente está contaminado. Então, atenção ao excesso de proteína animal. Eu vou ensinar amanhã uma forma da gente repor no nosso corpo muita proteína de uma forma equilibrada, proteína completa do reino vegetal e que além das proteínas desses alimentos que eu vou explicar amanhã, você tem um monte de fitoquímicos, um monte de substâncias, vitaminas maravilhosas, vitaminas antioxidantes que você consegue com essa alimentação saudável, tá bem? Melhor do que qualquer probiótico que você compre na farmácia, melhor do que qualquer suplemento nutricional que você compre. Não estou dizendo que isso não é importante, muitas vezes é importante, principalmente se for prescrito por um médico que entenda que você está precisando ativar alguma via bioquímica do corpo e que para ativar essa via você precisa de uma suplementação de alguns nutrientes com uma dose maior do que a alimentação pode te dar. Pronto, isso perfeito, isso é um tratamento médico. A suplementação nutricional, no meu entender, como médico bioquímico, é um tratamento médico. Você tem que entender o que aqueles nutrientes estão fazendo no seu corpo. Se você não sabe e não foi receitado por um médico, você tem que usar os nutrientes da natureza, porque aí você não incorre em desequilíbrios, né? Porque eu vejo aí as pessoas indo na farmácia, eu ouvi falar que o zinco é bom para a imunidade. Aí a pessoa vai na farmácia, compra 50 miligramas de zinco e fica tomando 50 miligramas de zinco todos os dias. Isso é péssimo para a saúde, gente, porque o zinco ele desequilibra outros minerais. O zinco em excesso é tóxico, não pode.
entendeu? Você tem que saber o que você está suplementando. Isso você só consegue com a ajuda de um profissional. Não precisa ser médico, pode ser um nutricionista. Aqui apareceu o Dom Tom, que ele é um excelente nutricionista e tem esse conhecimento todo. Pode ser até um outro profissional de saúde que não seja médico ou nutricionista, desde que seja uma pessoa com bom senso, né, que entenda a bioquímica humana e que saiba suplementar com equilíbrio. Porque no corpo, os alimentos eles têm uma alquimia. Né? Eles são todos equilibrados. Não existe nenhum alimento na natureza que seja 50 miligramas de zinco isolado. Né? Não tem, ele tem zinco com cobre, com manganês, com potássio, com magnésio, com molibdênio, etc. Entendeu? Então os alimentos da natureza eles são equilibrados. O ser humano desequilibra e coloca numa cápsula. E você pode utilizar em seu benefício essa cápsula se o médico tiver esse conhecimento. Entendeu? Agora a pessoa sair no supermercado e comprar, eu vejo esses suplementos de supermercado, muitas vezes eles têm mais produtos prejudiciais do que benéficos. Na composição tem um monte de agentes de volume, excipientes, edulcorantes, corantes, né, para a cápsulazinha ficar bonita, aqueles efervescentes de vitamina C amarelos. Aquilo dali é péssimo para a saúde, gente. Tá bem? Comprimido de vitamina C de 1 grama, você elimina 800 miligramas na urina, porque o seu corpo não absorve. Entendeu? Então você usa 200 miligramas, você satura receptores, você utiliza 200 miligramas, o resto é corante e açúcar que você coloca para dentro do seu corpo. Isso não pode ser feito. Agora, se você resolveu comer um limão, que você ouviu falar que o limão tem vitamina C, aí, meu filho, não tem risco, né? Porque o limão, ele tem ali a vitamina C numa dose saudável e equilibrada. Não tem, e ali, no limão, existe uma coisa chamada complexo C, que é a vitamina C junto com o cobre, junto com os bioflavonoides, são chamadas vitamina P. E tudo isso junto, eles têm o sinergismo. Esse sinergismo que eu chamo, que é a alquimia da natureza, faz com que todos esses nutrientes sejam absorvidos de uma forma otimizada. E isso existe em qualquer vitamina. Na natureza existe isso, o complexo B, existe o complexo E, da vitamina E. Não existe suplemento... olha, chegou aí, veio aí a Eliane perguntar de uma marca que eu detesto, tá bem? A Prozis é uma marca que para mim tem muita publicidade, preços ótimos e péssima qualidade. Eu acho que gasta o dinheiro em marketing, porque eu posso pegar aqui vários suplementos e não tem uma composição boa, tá bem? Tem vários excipientes. Eu não gosto de falar muito mal de marca, né? Eu gosto de falar bem, porque eu sou muito positivo em tudo, mas aí perguntou, eu vou ter que responder, porque aqui perguntou de uma marca que eu vou falar que e eu não gosto. Péssimo, tá bem? Poucas vezes eu vi algum suplemento dessa marca de qualidade. Já embaixo apareceu aqui doutora Inês Veiga, farmacêutica, que pode confirmar isso que eu estou a falar. Mas alguém já falou Prozis Neve. E a doutora Inês é responsável por um laboratório nórdico chamado PharmaNord. Esse laboratório eu assino embaixo. É um laboratório que a composição sempre é com princípios ativos fantásticos. Você vê do início ao fim da composição e só vê substâncias saudáveis. Você não pode colocar num suplemento de saúde princípios ativos que são prejudiciais, né? Recipientes de sucralose, que eu vejo aí um monte, essa marca que você falou aí tem um monte de produtos que está cheio de sucralose. Isso é um açúcar barato, mas isso é um açúcar que não existe na natureza. Foi uma invenção da química e juntou dois oligosacarídeos e fez um açúcar mutante, que tem cloro na composição e é péssimo para nossas bactérias do intestino. A Nórdica é excelente. A Nórdica é laboratório... eu sou muito fã dos países nórdicos, né? Eu não sei se vocês já foram para a Suécia, Dinamarca. Lá eles são muito rigorosos no controle de qualidade e eles são muito conscientes da natureza, tá bem? Países como a Suíça, a Suécia, a Nau também é excelente. Agora vamos fazer aqui... a Nau é uma marca excelente também, por acaso. A Nau, a maioria das composições, eu comprovo a Nau, inclusive, em dosagens, né? A vitamina D da Nau, eu vejo no sangue dos pacientes, sempre tem níveis ótimos. A vitamina D da PharmaNord também. Mas os suplementos da Nórdica são excelentes, muito bons mesmo, e eu recomendo. Eu não lembro porque eu estava falando disso, estava falando de suplementos, mas pronto, não lembro. Bom, eu vou responder aqui então os pacientes,
os alunos do Messi, senão não acaba essa live, eu não respondi ninguém. Meia hora de introdução. Empolgado, né? Porque amanhã temos a nossa aula do clube. Olá, Silvia, então. Tudo bem, Mori? Obrigado, você é uma querida mesmo. Eu também adoro a consulta com vocês. Vocês, pacientes, são as coisas mais lindas do mundo. É que me dão energia para estar, né, falando o dia inteiro e ainda depois fazendo live, etc. Que cansa, gente. Isso sai da pele. Mas amanhã, então, não esqueçam, eu de avental, eu ainda eu vou marcar uma aula dessa do clube com o Avilés, o chefe Avilés, porque eu tô vendo o dia que o Avilés vai falar, doutor, que história é essa de só ficar fazendo vídeo de avental? Eu agora também vou botar uma bata e vou começar a atender. Médico metido a chefe de cozinha e nutricionista, doutor Rodrigo. Nantília Dias me perguntou, mas na verdade não é isso, né, gente? É porque eu sigo o pai da medicina, que é o Hipócrates, e o Hipócrates dizia, deixe que o alimento seja o seu remédio, né? Então eu tenho que ouvir o pai da medicina, que na verdade, o Hipócrates, na verdade, eu acho o Hipócrates um visionário, porque ele falava também do intestino e etc. Só que na verdade ele era uma pessoa inteligente e ligada à saúde do mundo, porque o Hipócrates na verdade não criou nada. Esses preceitos de alimentação saudável, eles vêm da medicina Ayurveda, 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, muito antes da época de Hipócrates. A medicina oriental chinesa, né? 5.000 anos atrás. Então, na verdade, Hipócrates só observou no mundo essas medicinas ancestrais que falavam da alimentação. Hipócrates basicamente pegou isso e falou, deixe que seu alimento seja o seu remédio. Mas a gente aqui tem que dar os louvores à medicina Ayurveda, né? A medicina oriental, que são medicinas milenares que, infelizmente, a medicina convencional, no alto do seu pedestal e da sua prepotência, acham que não é uma fonte de conhecimento de saúde. Infelizmente, todos os médicos deviam ler o Charaka Samhita, os sânscritos, né? Como é que é? O Charaka Samhita, né? Que são aqueles os compêndios de medicina Ayurveda que tem vários princípios que são fantásticos de saúde. Eu já expliquei isso, né? Lá nas páginas de alimentação, eles falam muito sobre o arroz vermelho, que é uma dádiva da alimentação, né? E que a gente agora, no século XXI, volta a falar muito sobre arroz vermelho, porque o arroz vermelho tem uma série de princípios ativos que são fantásticos no nosso corpo. Eu mando a gente colocar na marmita, ou se calhar amanhã no clube eu vou fazer uma receita com arroz vermelho. Mas a gente esquece, aí a gente vai no mundo industrializado e passa o tempo todo comendo arroz branco, né? Arroz refinado, que é um arroz que não tem nada, tem amido. Você tirou os fitoquímicos, tirou a fibra, tirou as proteínas e ficou amido. Aí as pessoas engordam e falam que arroz engorda, entendeu? Você para de falar que arroz engorda porque você não come arroz. Você come a porcaria de um processado, né, que tirou tudo de nutritivo que tem no arroz. E você faz isso por quê? Aí as desculpas para comer arroz branco e não comer arroz integral, que eu ouço. Ah, porque demora muito a cozinhar, né? Não sabe fazer arroz, porque se você demolhar antes o arroz, como deve fazer, porque os grãos eles têm que ser demolhados para você ativar eles, né? Para você aumentar a nutrição do grão. Se você fizer isso, o tempo de cozimento já é muito menor. Então você compra um arroz de qualidade, demolha ele, se puder germina e depois você cozinha. Aí você tem um alimento altamente nutricional que não só vai te ajudar a emagrecer, como não vai engordar. Tá bem? Porque um alimento integral, cheio de nutrientes, ele não engorda ninguém, tá bem? Senão vocês estariam falando aqui com um obeso. E eu como arroz todos os dias. Pequeno almoço para uma criança. Eu tenho dado um batido com brócolis, cenoura, beterraba, semente. Pô, então... Bruna, você pergunta e responde. Exatamente isso. Criança, para mim, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, era o que ele tomaria todos os dias. É exatamente. Maravilha, Bruna. Você coloca num batido, né, gostoso, vários nutrientes à base de frutas, né, sementes. E aí, na criança, como a criança tem um paladar infantil, você não pode fazer um suco verde, né? Porque aí ela não vai querer comer se você forçar a criança a ficar comendo ali um suco verde amargo, cheio de bitters, né? Suco de aipo,
ela não só não vai querer comer, como ela vai ficar com raiva de alimentação saudável, como ela no futuro pode ter até um trauma. E isso não vale. Você tem que brincar com a criança, né? E fazer ela gostar disso. Ela tem que comer desde criança, né? São vários passos que tem que fazer. Primeiro, dá desde criança. Segundo, você não pode dar muitos alimentos processados, porque se você tem se você habitua o paladar daquela criança a comer Nutella, né? Tudo para ela vai ser insosso, né? Porque a Nutella, ou seja qual for desses alimentos processados com uma quantidade de açúcar e surreal, né? Todos esses alimentos, eles vão ser infinitamente mais gostosos do que qualquer batido que você faça. Aí é uma covardia comparar. Uma criança não pode ficar comendo açúcar o tempo todo, porque ela vai ficar doente, ela vai ter problemas cognitivos, etc. E você não consegue dar para ela os alimentos saudáveis. Eu sei, a gente vive num mundo tóxico, não só de químicos, como eu falei, mas de alimentos tóxicos o tempo todo, nas gôndolas do supermercado, na televisão, etc. E na verdade, você tem que blindar um pouco seu filho disso. Né? Não sei se é tirando a televisão deles, não sei se não sei como, né? Não passeando com ele dentro do supermercado, né? Vai levar ele para uma mercearia em vez de levar dentro do supermercado. O supermercado tem muitas coisas que colocam, né? Para chamar a atenção da criança, o bonequinho na capa do cereal, né? Os pacotinhos todos coloridos. A indústria é cruel, gente. Coloca brinquedinho dentro de chocolate, né? Dá brinquedinho dentro de hambúrguer. A indústria é cruel. Então, o pai ele tem a obrigação de blindar o filho, né? Proteger o filho de tudo. Não é só do ladrão, não é só de atravessar a rua, tem que proteger dessa indústria que visa lucro e não quer saber da sua saúde. Infelizmente é assim. Então, é muito importante você blindar a criança disso. Por quê? Porque ela não pode ficar com paladar de comida doce, porque ela não vai conseguir tomar. O supermercado é um vilão. Infelizmente, olha... É muito triste, mas no supermercado você não deve ir para comprar comida. É tão simples quanto isso. Eu acho que as pessoas deviam ir para o supermercado para comprar produtos de higiene, produtos de sei lá o quê, mas não comprar comida em supermercado, porque infelizmente a grande maioria das coisas não são benéficas. Você acaba comprando coisa errada e eu não sei a última vez que eu entrei no supermercado para comprar comida. Hoje eu tô empolgado para dar conselhos, né? Não respondi nenhuma pergunta que eu tinha aqui e já são 45 minutos de live, né? Uma pessoa hiperativa. Parece que eu vivo à base de café e açúcar, coisas que eu não bebi hoje. Mas pronto. Esqueci o que eu tava falando. Eu tava falando do supermercado, né? Não, mas então esse batido, Bruna, esse batido é fantástico. Somente até nos adultos em um vilão. Claro, para todo mundo. Esse batido é fantástico, dá para o seu filho, é o que eu estava falando, mas coloca banana, né? Coloca maçã, coloca fruta que ele goste e vai introduzindo um pouquinho de verdes, mas não pode ser um batido muito desagradável. Se quiser, coloca algum pozinho nutricional que seja gostoso e que não tenha químicos prejudiciais. Agora eu também vou fazer uma propaganda aqui positiva. Para quem quiser, olha, www.vitalife. Para criança, tem um chamado Kids Good Stuff. Eu acho que é um negócio desses. É um suplemento que tem para criança, com proteína vegetal, brócolis e não sei o que, numa base de cacau em pó orgânico, estévia, morango e não sei o que. É gostoso, você acrescenta no batido. Também bota lá no Vitalife, se quiser tem o meu código, olha, Dr. Rodrigo 10. Dr. Rodrigo 10, eu acho que é isso, mais ou menos. Bota aí, eu acho que é tudo junto. Dr. Rodrigo 10, você bota esse código, tem 10% de desconto e você tem esse batido da Nuzeste, que é uma... Que é aquela marca que tem o Good Green, que é a proteína vegetal, mas para criança não é muito bom, porque o Good Green ele tem um gosto muito forte de verdes, então eles têm para criança, e esse é maravilhoso. Se seu filho gostar, você de vez em quando vai, enriquece o batido dele, e é um pequeno almoço perfeito, altamente nutritivo, com bastante substâncias macronutrientes e micronutrientes, e que a criança gosta, e é maravilhoso.
Eu tô em Lisboa também, Elis. O problema é só vaga. Mas eu tô Hum, lá, mas eu acho que não tem vaga mais. Eu acho que ano que vem já não tem mais vaga. Meu horário de 2023 já está ocupado. Mas se quiser ligar para lá, é Clínica do Dr. Ivone Mirpuri, em Lisboa. Bom, vou responder a Nantília Dias. Olá, doutor Rodrigo. Estou muito constipada e gripada. Muita tosse e completamente afônica. O que posso fazer para parar com isso rapidamente, pois estou muito prostrada? Já fui medicada por um colega seu com Cefradur, 1000 mg, 12 horas, e Unimed, almoço e jantar. Muito obrigada. Nantília, infelizmente, é assim, né? Eu infelizmente não posso eu não sei exatamente, né, avaliar se você realmente. Você diz que está constipada e um colega meu passou um antibiótico, né? Eu não sei se você estava constipada. Se meu colega passou antibiótico, eu vou defender aqui a classe. Você devia estar com uma infecção bacteriana de garganta, né? Uma infecção bacteriana pulmonar seja da forma sinusite bacteriana, não sei. Porque o Cefradur é uma cefalosporina de primeira geração, é um antibiótico da família das penicilinas e que não é indicado para utilizar numa virose. Se você está gripado ou constipada do jeito que você falou, e que não deve ser, porque o meu colega passou um antibiótico, você não tinha que tomar um antibiótico, uma cefalosporina de primeira geração. Por quê? Porque antibiótico não mata vírus. Você vai matar as bactérias do seu intestino. E sempre que você toma antibiótico, você está piorando a sua imunidade. Você está aumentando a sua virose. Você está jogando a favor do inimigo, né? É mais ou menos assim. Você está atrapalhando a sua imunidade para combater esse vírus. É péssimo isso para a sua saúde. Você vai levar semanas, às vezes meses, para repor a sua flora intestinal quando você faz um antibiótico como esse, o Cefradur, que é um antibiótico forte. E além disso, você está tomando a nimesulida, que é a Unimed, que é um anti-inflamatório. O antibiótico, o anti-inflamatório, você vê, né, que o nome já diz, ele vai contra a vida, ele vai contra a inflamação, e na verdade, a vida que ele vai contra são bactérias que muitas vão te ajudar. A inflamação que ele vai contra, o antibiótico, são muitas vezes processos imunológicos que vão te ajudar. Às vezes, eu vejo essas prescrições de antihistamínicos. A histamina, assim como várias vias imunológicas, são inibidas pelo antihistamínico. Aí você está fazendo uma série de medicamentos antifisiológicos para tratar uma infecção viral, que o seu corpo só precisa de uma ajuda imunitária, que você consegue com uma alimentação rica em fibra, fazer batidos verdes como esse que a gente falou agora, sucos de limão com grande concentração de vitamina C da natureza, né, que vai te dar vários desses nutrientes que eu falei, não só um comprimidinho de vitamina C, mas sucos de limão com casca, com limoneno, que é uma substância que tem na casca que ajuda muito a nossa imunidade. Você deve triplicar a sua vitamina D. Se você está tomando agora no inverno português, que eu recomendo tomar de 5.000, né? A Farma Norte tem vitamina D excelente, que a gente estava mostrando aqui a Inês, que eu não sei se ela já foi embora da minha live. Suplementos de vitamina D que você deve tomar de 5.000 a 10.000 mais ou menos, mas se você tiver com uma infecção viral, você passa a tomar 30.000, 50.000 unidades durante 2, 3 dias. Isso não vai intoxicar ninguém, mas vai fazer um boost imunológico no seu corpo. A vitamina D, ela tem uma capacidade de matar bactérias de vírus. Ela produz substâncias chamadas catalecidinas. Ela produz substâncias chamadas defensinas. São substâncias que ativam na nossa imunidade efeitos antivirais e antibacterianos. Daí que saíram vários estudos do Covid, né, mostrando o potencial que a vitamina D tinha de destruir o vírus. Mas não é só o vírus do Covid, é qualquer vírus. Então você tem que triplicar. Por isso que as pessoas têm mais infecções virais no inverno, porque os níveis de vitamina D vão caindo. Tão simples quanto isso. Além disso, tempo frio, você fica mais fechado em casa, em lugares fechados, etc, etc. Mas se você tiver níveis ótimos de vitamina no seu D, do seu corpo, e nessa fase você pode fazer uma dose em bolo. Existe até no Luxemburgo uma vitamina D injetável,
que as pessoas deviam ter em casa. Quando tivesse uma virose, elas deviam aplicar. Chama-se Vit 3 Bone, que é uma vitamina D de 200 mil unidades intramuscular. Você faz um pico de vitamina D, que é como se fosse o antibiótico do vírus. Entendeu? Isso sim. Mas não ficar tomando o Cefradur e nenhum antibiótico. É muito triste isso. Mas é o que às vezes eu vejo. Mas eu acredito que esse meu colega tenha visto uma infecção bacteriana e você chamou de gripe e constipação, porque uma infecção bacteriana, sim, deve ser tratada com antibiótico, tá bem? Josefina Lourenço. Tá acabando a live, meu Deus do céu. Boa tarde, doutor. Gostaria muito de saber mais sobre beber água com um pouquinho de sal. Quais os benefícios, que quantidade ingerir num copo de água e qual a melhor hora do dia para tomar. Obrigado e aguardo. Eu acho que eu falei isso no Stories, né? Que eu estava contando que de vez em quando, até no jejum, eu ando sempre com um potinho de sal integral. E ontem mesmo eu fui aqui na Salina de Aveiro e comprei sal para alguém até que me perguntou, falou que as salinas estavam fechadas no inverno. Não estão, tá bem? Você vai, eu tinha até aqui, ó, olha aqui, ó. Para não falar que eu estou mentindo, eu comprei sal integral para dar para umas pessoas. Olha aqui, ó. Sal Sal Grosso de Aveiro. Marinha da Noeirinha. Nem sabia que tinha esse nome. Sal tradicional de Aveiro. Marina da Noeirinha. Quem quiser, tá aberto lá, porque eu fui lá ontem. Fiz um tour pelas salinas com o Maurício, um senhor super, hiper simpático. Eu comecei a fazer umas perguntas de sal, né? E que eu queria tirar umas dúvidas sobre o sal agora no inverno, o que acontece. Na verdade, eles vão e esvaziam as salinas para lavar elas, etc. É um processo muito legal. Agora não é feito sal, mas eles têm lá os depósitos e eles continuam vendendo. Então, qual o nome? Repita o nome dessa vitamina D para constipações. Rosa, eu não falei nome, eu falei aqui da Pharma Nord. Você pode comprar uma vitamina D de uma marca boa, como eu falei da Pharma Nord, como eu falei da Now, como eu falei lá da Vitalife. Você compra uma marca boa e toma. Agora, nessa época, que se você tiver constipada, toma perto de 30 mil, até 50 mil unidades. Você pode tomar sem problema durante 2-3 dias, que é só para dar um boost de vitamina D no seu corpo, tá bem? Depois você volta a tomar uma dose de manutenção, aí depende, você tem que conversar com o seu médico. Lembra que eu falei que a suplementação, ela deve ser acompanhada sempre por um médico, tá bem? Para ver seus níveis, ver suas indicações, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, tá bem? Mas nessa fase de uma infecção viral, você toma como se fosse um shotzinho imunológico, uma alta dose de vitamina D, e isso tem um efeito benéfico que vocês não imaginam. Mas eu estava falando do sal. Então eu comprei ali na Salina com o Maurício, simpaticíssimo. Quem quiser, pergunta lá pelo Maurício, que ele faz um tour nas salinas e ensina sobre sal, sobre flor de sal. E ele é um querido. E aí eu comprei essas coisinhas de sal, que é até para dar. E a Salina estava aberta, tá bem? Para quem me perguntou e falou que ia vir aqui a Aveiro, mas alguém falou que a Salina estava fechada. As salinas não estão produzindo sal agora. As salinas estão sendo lavadas, mas a venda de sal aí dessa marinha, ela tá aberta, tá bem? Eles têm inclusive uma piscina de sal que durante o verão dá ali para fazer banhos de sal, etc. Agora tá fechado. Mas a pergunta da Josefina é sobre a ingesta de sal integral. Então eu faço isso, eu tenho sal, eu fico chupando às vezes uma bolinha de sal. Você pode colocar na água e mexer e tomar. De manhã, por exemplo, quem toma água de manhã com limão, pode colocar água de manhã com sal. Isso é um princípio da medicina Ayurveda. Voltamos aí para a medicina Ayurveda. Em pleno século XXI, dou 2 gotinhas de Vigantol à minha filha. É suficiente? É assim, depende, Bruna, depende do peso dela, tá bem? Mais ou menos em criança, você calcula 200 unidades por quilo. E aí você vê nas gotinhas do Vigantol 200 unidades por quilo, quanto é que dá para sua filha, tá? Mas então, o sal integral da medicina Ayurveda, ele é uma das fontes de saúde que tem lá descritas pelos sânscritos Ayurveda, é você colocar o sal na água. Eu não faço muito isso, de manhã eu faço meu shotzinho só, tomo meu suco de limão batido no liquidificador, normalmente numa refeição, mas eu ando com sal integral. Então, às vezes no jejum,
eu sinto um pouquinho de cansaço, uma coisa específica, sinto um pouquinho de sono. Tem pessoas que sentem fraqueza, tem pessoas que sentem uma sensação de tontura. E para tudo isso, você pode fazer essa experiência. Você pega um pouquinho de sal integral, chupa uma coisinha de sal integral e você vê se você melhora. Vocês vão ficar impressionados como melhora em muitos desses sintomas só fazendo isso. Melhora uma compulsão assim por doces ou por salgados que você tenha no meio do jejum ou no final do dia. Melhora cansaço, melhora tonturas, tá bem? Por quê? Porque é a suplementação eletrolítica, né? Você está dando ali o sal integral, ele tem uma série de minerais, ele ali é completo, né, de minerais que às vezes o seu corpo está com alguma deficiência, entendeu? Então ele tem potássio, tem magnésio, tem o sódio, né, de uma forma equilibrada, porque o sódio ele não é nenhum vilão, o sódio é simplesmente o mineral em maior concentração no nosso meio extracelular. Então a gente precisa do sódio. Só que, então, aí as pessoas vão ficar tomando diuréticos, né? Porque estão com... Mas o pacote diz mesmo sal integral? Diz sal integral. Eu não sei se o pacote que você compra, mas aqui sal integral. Onde é que eu vi aqui sal integral? Ele pode conter resíduos de crustáceos. Isso aqui de sal grosso de aveiro, tá bem? Não é sal integral, é de sal grosso de aveiro. Em cima está escrito, tem o site, sal tradicional de aveiro. Não tem sal integral, sal grosso e sal integral é sinônimo, tá bem? Inclusive o Maurício me explicou. Ele falou, e a gente pega aqui o sal, raspa na salina e joga aqui. Não leva nada, não sofre nenhum processo, saiu do mar e vai ali para onde eles colocam para encher esses potinhos, tá bem? Esse sal há nos celeiros, eu acho que há, não sei se é essa marca, mas você chegou tarde, minha menina. Você chegou no finalzinho da live. Não ouviu nada. Olha, não sei se vou deixar essa hoje gravada, hein? Doutor nódulos de tireoide, tem algum suplemento que me ajude, por favor? Tem suplementos. Se o seu problema do nódulo for déficit nutricional, né? Mas muitas vezes o problema do nódulo na tireoide, ele é autoimune e pode ser hormonal. E aí você suplementar com nutrientes não vão resolver o problema, tá bem? Você quando vê qualquer órgão com uma nodularidade, né, com um excesso de proliferação, né, você vê quistos no ovário, nódulos na tireoide, tumores na mama, né? Você está vendo ali um órgão com um processo proliferativo. E esse processo proliferativo, ele pode ser multifatorial. Você não pode tratar um processo proliferativo hormonal com nutrientes, entendeu? Muitas vezes a pessoa tem realmente um déficit nutricional, né? De repente, sei lá, do selênio na tireoide. Mas se essa pessoa tem ali uma autoimunidade com alta concentração de anticorpos antitireoidianos, você não vai tratar essa nodularidade dando selênio, né? Você tem que ver qual é o processo que está desenvolvendo essa autoimunidade no corpo daquela paciente. Vou falar. Um dos principais hoje, que já se sabe, é o intestino, né? Porque como eu falei, agora eu volto, a live é sempre interrelacionada, né? Essas bactérias que eu falei aí, alguns palavrões no início da live, muitas dessas bactérias, elas hoje já se sabem, elas têm uma capacidade de ativar células imunitárias de regulação. São chamadas Treg, T-reguladoras. Treg. Os Tregs são linfócitos reguladores. São células que controlam a nossa imunidade. Então você vê, uma pessoa que tem uma flora intestinal desequilibrada, ela não tem essa sinalização para esses T-reguladores controlarem a nossa imunidade. Aí o que acontece? A imunidade vira o samba do crioulo doido. Você fica cheio de células imunológicas incompetentes. Muitas delas que acabam atacando o seu corpo. Isto chama-se autoimunidade. Então hoje já se tem uma ligação muito estabelecida entre a sua microbiota intestinal, algumas bactérias que conseguem produzir substâncias que regulam a sua imunidade a partir de um estímulo aos Treg, T-reguladores. E esses T-reguladores vão regular a sua imunidade. Entendeu? Então não tendo essas bactérias, os seus T-reguladores não são estimulados.
Essas bactérias, hoje também já tem esses estudos mostrando o que elas foram desenvolvidas dentro do nosso corpo. São como se fossem generais de um exército que estão dando ordens para o nosso sistema imunológico para se regular. Mas, na verdade, elas estão pensando nelas. Por quê? Porque essa ordem que dá de regulação imunológica é porque, na verdade, é para a nossa imunidade não destruir elas. Acaba que foi uma relação de simbiose. Elas conseguiram conversar com a imunidade e falar assim, olha, vocês se acalmem, né? Vamos acalmar aqui, vamos ativar essas células reguladoras e é para todo mundo viver em paz. Por quê? Porque, teoricamente, uma bactéria dentro do nosso corpo, ela é um antígeno e o nosso corpo tinha que tratar de destruir elas. Então elas acabaram tendo uma comunicação com a nossa imunidade para não se autodestruírem, né? E acabando que essa regulação também ajuda a regular a nossa autoimunidade. Entendeu? Que o papo termina... Você entendeu que o papo termina sempre no intestino? Pois é, gente. Então é assim. O papo termina no intestino e aqui a live vai terminar no intestino, porque amanhã, às 9 horas da noite, teremos um encontro marcado para, na cozinha, Dr. Rodrigo de avental, né? Metido a chefe de cozinha e nutricionista, falar sobre o que eu entendo sobre alimentação saudável. Tá bom, gente? Espero todos vocês lá. Eu vou estar lá, como sempre, de coração, empolgado para tentar passar um pouquinho, né, dessa informação do que eu entendo que seja saúde. Beijão, gente. Bom feriado para todo mundo. E beijão, obrigado. Vou gravar sim, eu tava brincando. Eu vou gravar live, é claro que eu vou gravar. Teve gente que não conseguiu estar aqui e eu vou gravar. Beijão, gente. Tchau. Até amanhã.